principal proposta de hoje, nesse webinário, é falar algumas coisas que eu tenho estudado nos últimos anos, né, com alguns colaboradores, né. Em particular, os colaboradores que eu listei nesse primeiro slide, né, que é o Jefferson, que foi meu aluno de doutorado, o Marcelo, todo mundo conhece, Marcelo Furtado, o Marcos Céu da UFG, e o próprio Zé Carlos, que hoje atualmente é professor da UFPE. Certo. Eu destaquei uns pontos para considerar problemas quase lineares elípticos, né? A primeira coisa, a primeira dificuldade, é uma dificuldade estrutural para o nosso problema, é que aparece sempre uma Laplaciano de U quadrado na minha equação diferencial, né? Então, sobre certas condições de superlinearidade no infinito, ou seja, ou astralmente linear no infinito, eu consigo estabelecer alguns resultados, né? Usando métodos oracionais, né? Provando resultados de compacidade, exibindo soluções de energia mínima, são chamadas de Graudt states, né? E também eu consigo determinar soluções de outros tipos, né, de outros modos, né? Solução de problemas envolvendo minimização, né? Ou até mesmo teorema de Link e teorema do passa-montanha mesmo, né? Na geometria do teorema do passa-montanha é um pouco mais simples, né? Mas também é interessante, né? Para ser mais específico, um pouco mais, né? Nosso problema, como o próprio título da palestra diz, eu estou trabalhando todo o H1 do RN, tá? O potencial V aqui está do lado, né? E eu considero a equação, assim como está descrita, né? Com Laplaciano de U ao quadrado. E por que a equação é dita quase linear? Porque tem esse Laplaciano de U ao quadrado. A dimensão N é maior ou igual que 3, o potencial é contínuo, e a função G pode ser uma função superlinear ou simplesmente linear, a depender de cada teorema que eu vou apresentar logo abaixo. A fim de motivar um pouco o estudo dessa equação diferencial, já pensando na próxima equação, no próximo slide, né? Essas equações são oriundas da física, que vem do estudo de física quântica, e também, né, de como essa função G se interage com o problema de autovalores, né? O problema linear, tá bom? E a depender, né, dessa interação do espectro com a função G, você pode ter resultado de resistência ou não resistência, tá bom? Tá. Então, como eu disse agora há pouco, essa equação, né, a equação de Schrödinger quase linear, completa, ela tem essa função L, uma função L dada, e a depender da aplicação física considerada, digamos, se ela é igual a 1, então você volta a equação de Schrödinger semilinear, então essa equação é muito mais simples, no caso semilinear, e já foi amplamente estudada. Então, um dos objetivos principais desse trabalho é estudar um pouco melhor essa equação, né, fazendo com que a L, né, não seja mais igual a 1. Né? Por exemplo, L de S igual a S, a qual tem o seu interesse particular, né. Quando L de S é igual a S, é precisamente o caso onde eu considerei no início dos slides, né, que é justamente o caso quasi-linear. Então, fazendo algumas continhas e tentando determinar soluções do tipo ondas viajantes, você consegue mostrar que esse problema 2 tem onda viajantes e somente se o problema inicial, a equação 1, tem solução. Tá bom? Tá. Aí o próximo slide, né? Só para ficar claro, antes de tudo, né? Vamos dizer que uma função é solução fraca do problema, se essa igualdade envolvendo integrais é satisfeita para qualquer função φ sem fim de suporte compacto. Então, aqui não há problema nenhum na definição de solução fraca, mesmo que o quadrado vezes gradiente 1 não seja integrável em todo o Rn, não tem problema, a função φ está sem fim de suporte compacto, e essa é justamente a definição de uma função sem fim de suporte compacto. E
para quem estuda esse trabalho, né, essa definição é usual, né? Quem estuda esse tipo de problema, essa definição é usual. Tá, então um pouco mais sobre as hipóteses, né? As hipóteses sobre as funções, primeiro a função V e depois a função G. Na hipótese V1, eu sempre peço que o potencial V esteja longe da origem, né? Ou seja, maior ou igual que um V0, tá? E que exista e que para todo M, desculpe, né? A medida desse conjunto seja finita, independente do tamanho do M, né? Então, essa hipótese é motivada basicamente pelo artigo do Bashwan, de 95, onde ele considerou essa hipótese a primeira vez, tá? E é conhecido que, sobre essas duas hipóteses, eu consigo algumas propriedades inerentes para espaço Sobolev, né? Primeira propriedade, né? Já pode passar o próximo slide, né? Eu considero o próximo o espaço de trabalho, né, que é o espaço X, tá? Esse espaço X aí será um subconjunto, né, do H1 do Rn. Na verdade, ele vai ser um espaço vetorial normado com essa norma, a qual a norma também provém do produto interno, o que faz com que esse espaço X, né, também seja um espaço de Hilbert. E mais do que isso, usando as hipóteses V1 e V2, eu consigo mostrar que, na verdade, X está incluso, né, continuamente em L2 até 2 estrelas, tá? E se a desigualdade for estrita, ou seja, eu consigo emergir ele, X em LQ, para todo Q entre 2 e 2 estrelas. Se a desigualdade for estrita, eu consigo emergir compactamente, tá? Então, esse que é basicamente o resultado do Barth-Wang, que eu vou utilizar de diversas formas aqui nesse texto, né? Então, para continuar meu raciocínio, eu vou precisar também, né, considerar o espaço D12, né? E o espaço D12 é conhecido já de vocês, mas mesmo assim eu vou recordá-lo, né? O D12, o seu produto interno é dado por isso, tá? É o integral do RN do gradiente U, gradiente V. O D12 aqui está, né? Logo após a equação 4, né? D12, o conjunto de todas as funções U está em L2 estreito, satisfaz essa relação, né? Tá bom? Só que, devido ao fato que meu problema é linear, eu preciso de problemas de autovalores distintos, né? Eu preciso de um problema de autovalores na origem e um problema de autovalores no infinito, tá? Já já eu explico um pouco mais. Mas, de qualquer forma, tanto para o problema de autovalores 3, quanto para o problema de autovalores 4, eu posso atacar esses problemas lineares, né? Usando a teoria usual de operadores compactos e autoadjuntos. Então, eu consigo mostrar várias coisas, né? Para cada um desses problemas, digamos o 3 ou 4, eu vou conseguir uma sequência de autovalores, né? Lambda j para o primeiro, tal que lambda j vai para infinito. O primeiro deles é positivo, tá? E de igual forma para o problema de autovalores 4. Só que ao invés de denotar por lambda j, eu vou denotar os autovalores do problema 4 por mu j. Feito isso, você tem, então, agora duas sequências, né, de autovalores. Um problema de autovalores na origem, que é o primeiro, e o outro que é o problema de autovalores no infinito. Tá certo? E só para ficar claro, né, de acordo com o que eu fiz antes, essa será a norma do D12, né, e também, né, o primeiro autovalor, né, do problema linear no infinito, eu denotei como 1 de K será positivo. Então, aqui não tem muita dificuldade, não, tá? Isso é o usual, é o básico, né? Já passando para o próximo slide, né? Inclusive, eu já até adiantei isso, né? Eu tenho os autovalores também, o problema no infinito, e aqui eu encontro o lambda j, tal que o lambda j vai para infinito. Ao menos formalmente, o funcional energia associada ao problema original, que é da equação 1, é dado por essa expressão, né? Então, qual é o problema dessa expressão? Esse problema tem uma dificuldade adicional, né? Porque eu estou integrando todo o RN é grande demais, eu tenho integral de U quadrado vezes gradiente de U quadrado. E isso não é finito, né? Ou seja, na verdade, existem exemplos de funções U's, de tal forma que a integral no RN de U quadrado vezes gradiente de U quadrado é infinito. Então, isso aqui não é uma função da energia natural do problema, devido ao que eu acabei de mencionar.
Portanto, a gente tem que modificar esse funcional, né, e tratá-lo de maneira alternativa, a fim de determinar solução para o problema original, tá bom? Então, primeiramente, nessa expressão 6 é um funcional formal apenas, tá? A ideia é seguir novamente o artigo do J.K. Liu e Wang e os demais, né? Artigos que vieram dessa época, que eles fazem o seguinte, né? Considera essa EDO, tá? A função f é uma função ímpar, e a partir daí você vai mudar de variável, né? Vai usar essa função f, tá? E esse artigo, né, que eu menciono tá nesse slide, esse artigo de 2003, tá bom? Então, para quem já estudou esse problema, sabe que você tem que mudar de variável, define um novo funcional. Então, quem será esse novo funcional, que eu chamei de J de V? Ele vai ser o funcional original avaliado em f de V. Depois de fazer algumas continhas, você vai chegar aqui, tá? Tá. Na expressão 7, qual é o problema? O problema é que a integral no RN da primeira parcela, qual é a primeira parcela? Gradiente de V quadrado, V de x, f ao quadrado de V, não define mais uma norma, né? O f quadrado, assim como a própria função f, é uma função não linear. Então, essa primeira porção não é norma, né? Tá? Mas é uma coisa que gostaríamos que fosse, ou se comportasse como se fosse uma norma, né? Menos a integral do termo não linear, né? No termo não linear, aparece a função g, f de v. E a função g é a primitiva da função g minúscula, a g minúscula dada desde o início dos slides, tá? E não é difícil provar que esse funcional agora é de classe C1 sobre x, tá? E mais do que isso, pontos físicos funcional J, o J de V dado para a equação 7, se somente se V é a solução fraca do problema que aqui está, né? Tá? Então, de nada adianta você resolver, desculpe, eu vou no slide anterior ainda. De nada adianta você resolver essa equação auxiliar sem poder voltar para o problema original. Então, como é que a gente volta para o problema original? Você tem que encontrar a solução do problema auxiliar, que é V, V em X, mas não só em X, né? Tem que mostrar que está em C2 também. Então, depois que você regularizar e mostrar que a solução está em C2, então você define a U igual a F de V e mostra que, na verdade, essa U agora é a solução do problema original. Então, isso é, em poucas palavras, o que é feito para esse tipo de problema quase linear. Tá bom? Já no próximo slide, já adicionando para o que eu quero fazer mesmo hoje, é que o X pode ser quebrado em soma de dois subespaços vetoriais, x1 e x2. A rigor aqui, eu não sei grande coisa do x1 e x2, só quero que o x1 seja de dimensão finita, né? E é claro que, devido ao fato que a f é não linear, eu não consigo, de forma geral, dizer quando que f de V1 está em x, quando V1 estiver em x1, quando que f de V1 está em x2, quando V1 também está em x2. Né? Então, quer dizer, como a função f é não linear, esses espaços x1 e x2 não precisam ser invariantes para a função f de forma alguma, tá bom? Então, essa é a primeira dificuldade para aplicar métodos variacionais para problemas elípticos, né, quase lineares, usando o teorema de Lins, né? Que é basicamente a primeira parte dessa palestra. Então, continuando. A função g, como eu já havia adiantado, é a primitiva da função g minúscula, e aqui eu tenho as condições assintóticas, né, tanto na origem quanto no infinito. Claro que cada uma delas vai te ditar como se comporta o funcional, né, tanto na origem quanto no infinito. Eu preciso de um limite no zero e um limite no infinito. E mais do que isso, eu preciso mais de hipóteses, né. Tá, antes disso, né, você vai ver que, sobre aquelas condições, né, eu consigo considerar funções, né, que satisfazem esses dois limites, né, ou seja, que sejam lineares na origem e lineares no infinito. Mas como o problema é quase linear, o linear da gente aqui seria o linear, mas com g de xs dividido por s ao cubo. Esse é o correto para esse tipo de problema, tá? Então, continuando.
Talvez essa hipótese um pouco carregada, mas o que a gente faz mesmo, né? Explicando um pouco melhor, né? Eu pego a função g infinito, que é uma função auxiliar, e o que é g infinito? É a função g transladada para esse termo. Aí eu coloco a minha hipótese sobre a g infinito, que ela não seja muito grande no infinito, de acordo com as funções a e b. As funções a e b estão nos espaços Lebesgue convenientes, tá? Nessas interseções, o a na interseção 2 espaços Lebesgue e o b também. O R entre 2 e até 4, e o alfa sempre maior que n sobre 2, assim como foi feito lá desde o início dos slides. Mas, de qualquer forma, você vê que tem várias funções, né, G, que satisfazem nossas hipóteses, né, e também com a função G infinito. Logo, logo eu apresento alguns exemplos. Não é difícil ver que, uma vez escolhida aquela hipótese sobre a função G infinito, eu consigo, depois de algumas manipulações algébricas, mostrar que a função g agora satisfaz essa condição 8, né? E a condição 8 também é uma condição essencial para os nossos argumentos. As funções A1 e B1 são as mesmas de antes, do último slide, mas são outras funções que moram nos mesmos espaços abolévicos convenientes aí, né? O A1 nessa interseção e o B1 no L alfa. Por que isso tudo? Porque eu estou caminhando para considerar o primeiro resultado principal dessa apresentação, né? Então, quais são as hipóteses? As hipóteses são as mesmas entre o potencial V, né? V1 e V2. A função G satisfaz G1, G0 e G infinito. Só lembrando, G0 é a condição na origem, G infinito é a condição no infinito, e a G1 é a condição de ser subcrítico, né? Vai ser subcrítico, na verdade eu estou pensando mais do que isso, né? Que seja pelo menos astratoriamente linear, né? De acordo com o próprio título do teorema, né? Então, qual que é a novidade aqui? A novidade é que eu permito, né, geometria de link, né? Perto da origem, 1 está entre dois autovalores consecutivos. O problema linear na origem, né? E o mu1 de K infinito é maior que 1, tá bom? Então, qual que é o resultado que a gente obtém nesse teorema? Eu obtenho, então, que, na verdade, o problema, então, admite, né, pelo menos duas soluções fracas, né, não triviais. Continuando, o próximo slide, ainda na primeira parte dessa apresentação, eu considero também caso onde a função g é superlinear no infinito. Ou seja, vale a condição g infinito, então quer dizer, esse limite aqui é infinito, e para continuar, né, ao invés de colocar a condição G1, eu tenho que colocar uma condição que é uma dual de G1, que é chamado, que eu chamei de G2, onde a G2, a função G maiúscula fica limitada por essa expressão, né, o A tio x mais B tio x, mod S elevado a P menos 1, onde A tio e B tio estão no espaço Lebesgue também convenientes. Feito isso, né, eu consigo já, no próximo slide, né, lembrar de uma coisa, né, que em momento algum eu considerei a condição de Abraçov-Rabinovitz. O que é a condição de Abraçov-Rabinovitz para esse ambiente? E existe um θ maior que 4, tal que θ vezes g de t seja maior que 0, e mais do que isso, né? Θ vezes g de t, o g maiúsculo, seja menor ou igual que t vezes g de t para todo t real. Então, se você aplicar a Abraçov de Rabinovitz, o problema fica muito mais simples, né? Você vai conseguir mostrar que as sequências paralelas meios são todas limitadas. E, neste momento, a gente não usa essa hipótese, né? Na verdade, eu não trabalho em nenhum lugar eu assumo esse tipo de hipótese, né? E aqui, só para lembrar, a condição de Abraçov-Rabinovitz foi introduzida, né, no cérebro ativo de Abraçov-Rabinovitz, D3. Continuando, né? Ainda no ambiente superlinear, eu apresento o primeiro teorema, né? O primeiro teorema é análogo ao segundo teorema, né? É análogo ao primeiro teorema. Aqui eu continuo com condição de cruzamento de autovalores, né? Tá? Só que agora eu obtenho só a existência de uma solução apenas. Justamente porque o problema é superlinear. Aí eu consigo apenas uma solução. E aqui também, no ambiente superlinear, né?
a gente pode considerar alguns exemplos da função g, né? Tá? A função g eu posso considerar como potência aqui, né? Uma parte que tem uma potência mais um termo não linear, ou uma potência que k infinito de x, t ao cubo, mais essa expressão, tá? Assumindo que vale essas desigualdades aqui, né? Que lambda j de k0 é menor que 1 e menor ou igual que lambda j mais 1 de k0, então, consigo verificar que essas funções, né, satisfazem as condições do meu teorema. Tá? No caso superlinear ainda, eu deixei esse exemplo um pouco mais simples, mas a partir dele você pode construir vários outros que sejam semelhantes a esse daqui, né? Qual que é o exemplo? Que é g de xt, que é k0 de t mais tac sobre 1 mais t quadrado. Na verdade, você pode colocar funções racionais aqui, mas por simplicidade eu coloquei tac são mais 1 sobre t quadrado. Então, com algum cuidado, você consegue verificar que todas as hipóteses são satisfeitas, né? E, portanto, com essa função g, o problema admite pelo menos uma solução não trivial, tá? Continuando, sobre as hipóteses no potencial v, por simplicidade, você também pode tomar 1 mais mod x ao quadrado. Esse potencial é recursivo e é conhecido de todos vocês, né? Todo mundo na literatura é bem conhecido isso, né, que todo potencial recursivo satisfaz a hipótese de baixo ângulo, né. Só que tem um exemplo aqui um pouco mais enrolado, né, que tem a ver com seno, que não é coercivo, mas, no entanto, satisfaz a hipótese de baixo ângulo. Então, isso é interessante dizer também, né. Então, aquela hipótese lá é realmente uma hipótese bastante fraca, tá? Eu não vou me ater aos detalhes, não, tá, fazer as continhas, não, porque o objetivo não é isso, né, mas dá para mostrar tranquilamente que essa função v satisfaz a hipótese de baixo ângulo e não é recursivo, obviamente. Então, qual a ideia nossa mesmo? A nossa ideia é quebrar o espaço x em espaço, né, em alto espaço, de φ1 até φj, e o x2 é ortogonal a x1. Então, quem é o j mesmo? O j é aquele lá do lambda 1j de k0 menor que 1. É o mesmo j, tá bom? Usando o problema de autovalores em zero. Quem é o lambda 1 mesmo? É só para lembrar, né? O lambda 1 do K0 está aqui escrito, definido como ínfimo, né? Tá bom? E dá para mostrar, né, que esse ínfimo é atingido por uma autofunção, e a autofunção correspondente é positiva, tá? Ok? Feito isso, o espaço x fica decomposto, então, em soma direta, x1 mais x2, e a partir daí eu consigo estabelecer algumas propriedades geométricas. De forma análoga, né, eu tenho os autovalores lambda k, de k0 também, o ínfimo agora é em A, e A é esse conjunto, né? Tem que ser todo mundo que tem integral 1, só que tem que ser ortogonal às k menos 1 funções anteriores, né? Se eu estou à procura do lambda k, tem que ser ortogonal às k menos 1 funções anteriores. Esse é o de praxe para aplicar a teoria de operadores compactos altos juntos, né? Tá? Continuando. Feito mais um pouco de contas, você consegue, a partir daquela definição de ínfimos, encontrar todas essas três desigualdades, né? Desigualdades I, 2I e 3I, que são desigualdades relativas aos valores, né? A primeira desigualdade, que é a 11, é uma desigualdade global, porque ela vale para todo U em X. A segunda desigualdade é uma desigualdade... A segunda desigualdade está certo, a U está em x1, né? Então é só um espaço de dimensão finita, x1 tem dimensão finita, e a x2 é o espaço de dimensão infinita, né? Tá bom? Tudo bem. Continuando. De forma análoga que foi feito por K0, eu também faço por K1, tá? Por lambda 1 do K infinito. K infinito é um outro peso, agora eu vou trabalhar em D12, mas assim também, como foi feito no último slide, ele tem uma desigualdade relativa ao problema de autovalores, né? Tá? Como vou precisar só do primeiro mesmo, o lambda 1 do K infinito, não vou escrever os demais, vou escrever só o lambda 1 do K infinito. Para ser honesto mesmo, né, para continuar o problema, a gente tem que trabalhar com espaço de L2, né, com peso. E o espaço L2 com peso é isso. Você tem integral no R no de x ao quadrado, finito, e você tem que mostrar que esse cara é banda, tá bom? Feito isso, dá para mostrar um lema, né, que faz o seguinte, né, que toda vez que a função k infinito estiver nessa interseção, então,
mais uma vez com o alfa maior que n sobre 2, então eu consigo mostrar que a imersão desse espaço nesse espaço, né, L2 com peso é compacto. Por que o interesse de colocar o L2 com peso? Justamente para mostrar imersões compactas. Né? Se eu coloco K infinito constante igual a 1, não dá imersão compacta não. Tá? Então, tendo esse cuidado, né, de trabalhar com esse L2 com peso, a imersão existe e é compacta. E, como consequência, eu consigo provar o item 2i. O que o item 2i fala? Na verdade, ele fala que o mu1, né, do K infinito é atingido, né, atingido por uma autofunção que está em D12, e mais que isso, com um pouco mais de cuidado, você consegue mostrar que a primeira autofunção é positiva, né, positiva em todo o RN, tá? Neste caso, a gente tem que usar um princípio máximo, tá bom? Continuando. Aqui chega numa parte crucial, né, do trabalho, porque, na verdade, todas essas Fs1, F2, F até F11, salvo engano, né, são todas propriedades, né, da função f, né. Todas as áreas eu uso em algum momento, desde F1 até F11, né. Então, por exemplo, F4 e F5 são das mais importantes, né, diz que a função f próximo da origem se assemelha com t, né. E a função f perto do infinito é muito semelhante com raiz de t, tá. Mas não vamos dar muita atenção para essas hipóteses, não, porque quem trabalha com esse tipo de problema já está mais acostumado com todas as hipóteses, tá. Continuando, deixa eu mostrar o que é mais interessante, né? Também essa, também não. O que é mais interessante? O mais interessante é dizer o seguinte, ó, que assim como eu mencionei lá no funcional energia, eu tenho uma parte que eu chamei de Q de V aqui, que é integral no RN de gradiente de V quadrado mais V de x, F de V quadrado. Isso não é mais norma, né? Devido ao fato que a função F não é linear. Então, a F é não linear, tá? E eu consigo, de alguma forma, sobrepor essa dificuldade porque eu quero provar uma geometria de link. Então, uma das primeiras dificuldades que eu tenho é provar essa proposição. Ou seja, que por baixo a função Q de V, né, fica limitada por baixo para uma constante vezes norma de V quadrado. A Q de V não é uma norma, né, mas ela está acima de uma constante vezes V quadrado. Mas qual o custo disso? Isso não é válido sempre, né, para toda V não, só para V pequena. Então, por isso que eu tenho que exibir um ρ e um C, tal que se a norma de V for menor ou igual que ρ, isso acontece. Tá? Então, continuando, a única proposição que eu vou fazer a demonstração é essa, tá? Porque são muitos resultados e eu gostaria de passar de forma bem rápida sobre os próximos resultados. A prova da demonstração deste caso é feita por contradição. Eu suponho que tem uma sequência VN de norma bem pequena, né? Tal que a desigualdade é contrária, ou seja, vale 16. Normaliza a sequência, então a WN tem norma 1, ela vai convergir fraco para alguém, converge QTP, e também converge forte em LQ, né? Por que converge forte em LQ? Porque aqui, nessa parte eu estou com as imersões compactas, tá? E mais do que isso, a WN fica majorada para uma função HQ e HQ está em LQ. Para cada Q entre 2 e 2 extremos. Continuando, e usando a expressão do slide anterior, eu chego a essa expressão, né? Eu só peguei a expressão dividir por norma de n ao quadrado, usei com essa parte linear e regrupei esse termo dessa forma. Então, quando eu tomar o limite em n, em particular, sai 18 e 19. Ou seja, a parte da integral do gradiente de Rn, do gradiente de Wn ao quadrado, vai para zero. E a outra parte, na equação 19, também. E agora é só usar que a norma é semi-contínua inferiormente, vocês obtêm que a norma de W em D12 satisfaz essas estimativas. Então, em particular, a W tem que ter norma zero em D12. Portanto, a função W tem que ser zero. Então, continuando, já que a função W é zero, W, na verdade, converge fraco para zero em x, converge QTP para zero, tá? E eu consigo mostrar que vale a relação 20, né? Por que vale a relação 20? Porque a parte que tinha integral do gradiente Wn ao quadrado, eu já mostrei que vai para zero. Então, o que consiste a prova a partir deste momento? Consiste em mostrar que também, quando eu tomar o limite em 20, né? Quando o n vai para infinito,
esse limite também é igual a zero. Então, vai ficar zero igual a 1, que é contradição. Só que, para fazer isso, é muito mais enrolado, devido ao fato que a função v é muito grande, né? Então, qual é o problema? O problema é dividir um RN em várias partes. Dentro da bola, na bola de centro zero e raio R, eu tenho imersão compacta, então vale 21. Então, fixado o R, o limite da integral na bola de v de x wn ao quadrado dá zero. Fora da bola, Rn menos a bola, aí eu tenho que dividir esse complementar aqui em mais conjuntos ainda. Ou seja, mais casos devem ser analisados. Então, Rn menos a bola, eu vou escrever assim, A união com B. Onde A é o conjunto onde a função V fica majorada por N. E B é o conjunto onde a função, nesse comentário ainda, né, todo mundo que está em Rn menos a bola, onde V de x é maior que N, tá? Então, usando o holder, né, você consegue majorar rapidamente em A, de acordo com a última estimativa desse último slide, né, é imediato, tá? E já continuando no próximo slide, é fácil ver, usando a propriedade, até coloquei aqui, né, a F8 dentre aquelas 11 propriedades, que quando eu integrar em B1, é meio que eu posso majorar para essa parte, né, integral de f de x f ao quadrado de wn, onde a wn é menor ou igual que k, que é precisamente o lugar onde eu estou. Então, essa parte do lado direito em 24, né, vai dar certo, vai convergir para zero, obrigando com que a integral, né, no Rn todinho de f de x f ao quadrado de wn também vai para zero. Então, todo o lado direito de 24 também vai para zero, fazendo com que a integral correspondente em B1 também vai para zero. Tá? Então, tá, em B1 está controlado, e no conjunto A controlei rapidamente também. Falta agora controlar apenas no conjunto B2. E no B2 é que é um pouco técnico, tá? Mas mesmo assim, eu resolvi apresentar, tá bom? Pode continuar o slide. Basicamente, para falar rápido, né, você quer mostrar que vale 25. E para mostrar 25, tem que mostrar várias coisas, né? Mostrar que com essa medida mu, qualquer medida mu que eu escrever em mu é a medida v de x vezes dx. Aí eu consigo mostrar que a medida é finita, tá? A sequência de funções é uma sequência de funções mu integrável, então, tá? O que, na verdade, é absolutamente integrável, tá? Feito isso, já passando no próximo slide, eu consigo aplicar o teorema de Vitale e trocar limite com a integral, tá? Usando isso que eu acabei de falar, né? Usando que a sequência WN é uniformemente, absolutamente integrável, tá? Já no próximo slide, né, eu concluo essa demonstração, né? Já que eu posso usar o teorema de Vitale, troco o limite com a integral, aí fica essa integral, esse limite dá zero, mas, por outro lado, lá, há 5 minutos atrás, eu mostrei que essa mesma integral tem que ser igual a 1. E, portanto, uma contradição provando o teorema. De forma análoga, né, eu posso provar essa proposição, que diz o seguinte, olha, a função Q, a Q não é uma norma, novamente, mas ela está acima de uma outra constante vezes norma de V, e essa norma de V é grande, tá? Norma de V é maior ou igual que um certo ρ, tá? A rigor, eu poderia ter tomado C igual a C1 e ρ igual a ρ1, mas depois eu pegava o mínimo entre eles, ou o máximo entre eles, não tem problema nenhum. Então, sem penalidade, eu posso pegar ρ e C como sendo os mesmos, tá bom? Então, quer dizer, acima, no infinito, fica majorado por C vezes a norma de V, né? E na origem ao contrário, tá? Então, qual é uma das ideias aqui? Uma das ideias é usar a definição, né, de link local na origem, né? Vou dizer que zero é o link local na origem profissional J, se várias condições que J de 1 é maior ou igual que zero em x1 e J de 1 é maior ou igual que zero em x2, tá? Onde esse R é positivo, tá? A qual foi definido, né, no trabalho do Wheeler em 1995. Então, no próximo slide é um resultado abstrato. X é só um espaço de bando satisfazendo as 4 condições, né, de A1 até A4. Então, o que a gente prova mesmo, né? A gente prova que o funcional J da gente satisfaz as condições geométricas do link. Foi por isso que eu coloquei aqui as duas proposições estéticas.
Depois de muito trabalho, eu consigo mostrar que a função j satisfaz a condição Palais-meio, ou seja, mostrar que qualquer sequência Palais-meio é limitada, e depois mostrar que ela admite uma subsequência convergente, tá? Mostrar o A3 é facinho, porque pegar limitados e ilimitados é tranquilo, né? Você pega uma bola, pega a J dessa bola, isso é limitado também, tá? E o que não é tão rápido assim é que J é sempre um funcional limitado inferiormente. E o ínfimo de J, né, é sempre negativo. Aí como é que a gente faz isso? É aquela condição dos autovalores, tá? O lambda 1 do K infinito maior que 1. Como uma consequência, eu consigo mostrar que, na verdade, o funcional J admite pelo menos duas soluções não triviais. Tá? Continuando. E é isso que eu passo a falar agora, em poucas palavras, né? Mas tudo bem, né? Com essa condição de cruzamento, o meu funcional J, né, tem geometria, né, de link local na origem, tá bom? Continuando. Na última proposição foi o teorema de link local da origem, né, usando apenas o caso linear do infinito. E aqui eu estou fazendo o caso agora superlinear também, tá? Aí eu consigo mostrar que também as condições para meio satisfeitas, no caso superlinear, e mais que isso, tem a geometria também, tá bom? Já que a gente tem a geometria local da origem, né? Com essa condição, que é crucial, né? Que é o lambda 1 no K infinito maior que 1, eu consigo mostrar que o funcional é limitado inferiormente e o ínfimo é negativo, tá? O ínfimo é negativo justamente por causa dessa parte, né? Que o lambda j de K1 é menor que 1. Então, a condição tranquila, é razoável provar isso e essa parte não é tão técnica, tá bom? Continuando. Tá. A condição para meio também releva-se de grande dificuldade, mas uma dificuldade interessante, né? Devido às dimensões compactas, né? Devido à hipótese do baixo, eu consigo mostrar que, na verdade, que o funcional J satisfaz a condição para meio. Então, continuando. Finalmente, uma dica de como provar esse teorema 1, né? Foi isso que eu acabei de falar, assim que eu estava apresentando o lema do Bach-Wang, né? Não, desculpa. Quando estava apresentando o teorema do Wheeler, né? Então, mostra todas aquelas condições de A1 até A4, mostrando, então, que, por caso linear no infinito, o problema possui pelo menos duas soluções não triviais. É claro que uma delas vai ser de energia negativa e outra vai ser de energia positiva, tá bom? Para o teorema 2 é um pouco mais delicado, porque tem que mostrar, além das outras coisas, que J de V vai para menos infinição finita, dessa forma. Mas também é tranquilo, porque aí eu uso que em espaço de dimensão finita, quaisquer normas são equivalentes, tá? Provando que, na verdade, as hipóteses do teorema do Wheeler também são satisfeitas, aí daí eu consigo mostrar que existe pelo menos uma solução não trivial para o problema, tá bom? Continuando, só mais um pouquinho de paciência, né? Ao invés de ficar preso aos detalhes, eu resolvi falar um pouco mais de outros problemas que eu tinha estudado, quase lineares ainda, mas com outros colegas, né? Essa parte do problema tem mais a ver com a função g ser, de novo, linear, e no infinito na origem, né? Mas linear com respeito a esse problema de quase linear, né? Que é K0, xs perto da origem, e K infinito, s elevado a p, com p de 1 até 3, tá? E aqui eu vou colocar diversas condições na função g e determinar as soluções desse problema, tá bom? Aqui é uma condição térmica, condição de crescimento, né? Assim como eu mostrei nos slides anteriores para o outro problema, mas é uma condição bastante razoável, né? Que a função g cresça no máximo da forma cúbica, tá? Então, continuando. E o primeiro resultado dessa parte, né? De novo, tem a ver com autovalores, mas qual é a diferença? A diferença é que agora eu estou vendo a interação da função g com autovalores, né? Todos eles 1, né? Tá?
E, no meio das contas, a gente percebeu que a gente precisava de controlar essa função G de alguma forma, a fim de provar que o funcional, né, satisfaz de novo as condições de Palais meio, né, tá? Então, surgiu essa hipótese, né? A G de xs vezes s menos 4 vezes g de xs. Maior ou igual que é uma função menos gama, onde a menos gama, na verdade, a gama, né, é uma função em L1. Então, de onde a gente tirou essa hipótese? A gente tirou a hipótese de novo da condição de não quadraticidade no infinito, é, é, introduzido por Corso Magalhães em 94, tá bom? Feito isso, que a gente consegue provar? A gente consegue provar que o problema, né, admite pelo menos uma solução. E é claro que naquele último teorema eu estou no caso absolutamente linear, né? Tá? Aqui eu mudei um pouquinho, né? Fiz de novo aquele golpe da função g infinito, considerei essa translação, o conjunto de funções f é o mesmo de antes, e considerei essa condição g until com o crescimento. Então agora é superlinear, tá? Eu não vou ficar preocupado em quais espaços a função A til e B til pertencem, não. Né? Eu quero só dizer o seguinte, que o próximo resultado não considera uma condição análoga ao teorema anterior, só que sobre as condições C1, C2 e C3. Tá? Então, o que está dizendo a condição C3? A condição C3 está dizendo, basicamente, que eu estou considerando um problema que pode ser sublinear também, no infinito. E a gente consegue, nesse caso, mostrar que o funcional associado é coercivo e com algumas contínuas consegue aplicar Euclid e mostrar que o problema tem solução. Tá? E as outras opções são C1 e C2, se satisfaz isso ou isso, também dá certo. Né? O funcional vai ser coercivo e vai ter uma solução. Então, você mata com essas hipóteses, né, o caso sublinear e linear também no infinito. Tá bom? Tá. Ainda nessa parte de autovalores, né, tanto lambda 1 do K infinito quanto lambda 1 de K0, todos eles estão relacionados com 1, né? Então, eu consigo mostrar esse resultado, né, de existência também de uma solução sem supor condições de cruzamento de autovalores. Isso também, na época, quando a gente fez isso, a gente achou muito interessante, né? No problema usual, né, você deveria colocar eta igual a zero. Então, lambda 1 do K infinito tinha que ser menor que 1 e o outro lambda 1 do K0 maior que 1, a fim de mostrar que o funcional associado a esse problema, né, tem geometria de passa-montanha. Mas não, isso se mostrou errado. Na verdade, a gente consegue um eta um pouquinho positivo, né, de tal forma que se lambda 1 for menor que isso daqui, eu consigo provar ainda geometria de passa-montanha. Então, isso é realmente diferente do problema semilinear usual. Tá? A condição G2' foi só para melhorar um pouquinho a condição de Costa Magalhães, mas é uma condição que vários outros colegas, Marcelo, Elvis, de Brasília, vinham utilizado, e a gente colocou nesse projeto também e fez, tá? Aí essa coisa aqui é sobre o que eu falei agora há pouco, né? E o lambda 1 de K infinito não precisa ser menor que 1. Ele pode ser um pouquinho maior que 1, aí eu consigo todas essas condições que eu coloquei entre vírgulas, né? A primeira, a segunda e a terceira também. Cada um deles não foi mencionado na literatura até então, né? A existência desse eta positivo realmente deixou a gente bastante interessado. Por último, né, claro que também não quero fazer alardes, né, mas como eu já venho estudando problemas quase lineares, né, nos últimos anos, eu resolvi também falar alguma coisa sobre esse sistema, né. Esse sistema me chamou muita atenção dos últimos 2, 3 anos, porque ele é uma generalização do sistema conhecido, né, que é a Bracete Colorado. Então, com um determinado regime dos parâmetros alfa e beta, você, cortando esses termos aqui quase lineares, você chega na equação do Bracete Colorado. Então, o que a gente fez? A gente colocou esse acoplamento mais geral, alfa, beta, tá? A soma de alfa com beta é menor que 2 de estrela. Então, o acoplamento é subcrítico, tá? No sentido que, para problemas quase lineares, o crítico é 2 vezes 2 de estrela. Cada um deles, o alfa e beta, é maior que 2. O lambda é uma função, tá? Lambda de x. E eu considero funções não lineares G e H, tá?
Então, o problema da gente aqui é encontrar soluções, funções, né, o IV, que satisfaçam esse sistema de equações diferenciais. Esse sistema eu chamei de S-teta. Então, continuando. Funcional de energia, assim como antes, né, tem um funcional de energia associado, o funcional de energia formal, tá? As funções G e H são as primitivas, respectivamente. E, de novo, você tem o mesmo problema, né? O funcional não é de classe M em todo H1 do RN. Mas, de novo, aí você usa a mesma técnica, né? Muda de variável, passa no funcional auxiliar. Tudo bem. Um par UV de uma solução fraca do problema, se essa igualdade integral é satisfeita, né, para toda a função φ e φ, sem fim de suporte compacto, tá? Então, o sistema é gigante e a condição de ser solução fraca é justamente essa que está aí. Assim como tinha feito por causa de equação, a gente mudou para funcional J, né, o funcional modificado, e agora entra F de novo. E para a função F, você vai ter esse termo de acoplamento, usando a função lambda, e também os termos envolvendo a função G e H, onde G e H são as primitivas das funções G minúscula e H minúscula, tá? O Q agora é um Q de UV, que depende dessa forma, né? Ou seja, depende do potencial A de X e também do potencial B de X, tá? E, mais uma vez, né, é possível mostrar que o funcional J agora é um funcional de classe 1. E mais que isso, o ponto crítico dele vai levar a soluções frágeis de um problema auxiliar, tá? Quais são as hipóteses nesse caso? Vou supor que as funções são contínuas, as funções A, B e lambda. Lambda positiva, tanto A quanto B longe da origem, tá? Mais iguais que A zero e B zero, respectivamente. E continuando, mais hipótese sobre a G. Então, qual que é a hipótese sobre a G? A minha G e H são de classe C1, satisfaz esse crescimento, tá? No máximo P menos 1 para a função G, e no máximo Q para a função H. E o que é importante dizer? É importante dizer que a gente considerou o caso onde P pode ir até o crítico. Então, em outras palavras, a minha função H é sempre subcrítica e a função G pode ser até crítico. Devido ao fato que eu posso colocar P igual a 2, 2 estrelas, no caso crítico, aí eu preciso colocar uma hipótese adicional, né? Que existe um D de dado, de tal forma que essa desigualdade vale. Vale essa desigualdade, eu aplico também a condição G2, que é o limite na origem, né? Também condições no infinito, e condições de G4, que é uma condição que é a função ser crescente, né, G de t sobre t ao cubo, e H de t sobre t também ser crescente, né, para t positivo e decrescente para t negativo. Isso justamente porque eu quero aplicar o método Néhari, né. Então, aplicando o método Néhari, eu preciso também colocar a condição G5, tá? Feito isso, dá para aplicar esse método e provar o próximo e último resultado, tá bom? Que resultado é isso, né? Quase lá. Resultados no caso subcrítico, né? No caso onde P e Q são subcríticos, o problema tem sempre uma ground state. O problema é que, nesse caso, né, eu não sei dizer se a ground state é ou não semi-trivial. Então, este problema é difícil justamente por isso, né? Você tem que mostrar que a solução encontrada não é do tipo 0, V0, ou V0, o 0, 0, tá? Ou seja, soluções do tipo o 0, 0, ou 0v0 não estão permitidas. É por isso que a gente fez esse lema. E no próximo resultado, o último teorema, de fato, sobre todas as minhas condições dessa parte, de A0 até A1, e também de G0 até G5, eu consigo explicitar, né, um θ0, tio, grande, de tal forma que a ground state encontrada anteriormente é, de fato, não semi-trivial, e mais do que isso, já que o θ é grande, também coloco no mesmo pacote e mostro também que, por problema crítico, eu consigo, né, contornar essas dificuldades e mostrar que o problema crítico também, né, admite ground state, tá bom? Aí, no próximo slide, eu coloquei algumas referências, tá? Clássicas, Brossetti, Rabinovitz, né? Dentre outros, né? Artigos que eu acho interessante, Cole Janjan, Bart, Wang. Pode continuar, Bruno.
Alguns artigos que eu mencionei que a gente tinha estudado, com o Marcelo, o artigo do Willem, pode continuar, alguns artigos do One também, que são bem clássicos já, né? São artigos bem conhecidos. E é isso, pessoal. Pode concluir no último slide. E agora eu acho que é só agradecê-los.